e o Marinho está escrevendo seu primeiro livro. Ele já é referência, ele já tem mais de 100 mil seguidores no Instagram, atende brasileiros em todos os Estados Unidos, assim, no país inteiro lá, e inclusive gente aqui do Brasil também, pela internet, com o seu programa de treinamento, o programa de acompanhamento nutricional também. E tava faltando um livro aí no portfólio do Marinho. E ele está tomando conta disso agora, junto comigo, com a minha orientação aqui. Está sendo um prazer imenso, uma honra participar desse projeto. Tenho aprendido demais sobre alimentação e, sobretudo, com relação às armadilhas que os alimentos apresentam nos Estados Unidos, né? O Marinho está chegando aqui. Fala, meu amigo. Grande Marinho, boa noite. Boa noite. Tudo bom, cara? Tudo bom, graças a Deus. E você, como é que tá? Tô bem, cara. Tô bem, graças a Deus. O dia bem busy e bem ocupado, mas bem bacana. Dia especial pra mim também. Dia especial, né? Hoje é aniversário do Marinho, gente. Se desse Verdade, então, verdade. parabéns aqui, bater palma todo mundo. Obrigado, cara. Obrigado. Palmas Mas, para você. Parabéns, felicidade, saúde sempre, Marinho. obrigado, cara. Eu fico muito feliz e honrado pelo teu convite, cara, porque a gente está se aproximando, né, como enfim, parcerias e também o seu suporte aí nesse novo projeto que eu tenho tocado. E estou muito feliz aí e honrado aí pelo seu apoio e pela sua presença e participação. Bacana, cara. Eu fico honrado também, muito feliz de poder participar um pouquinho da sua história, né? Que você já é um gigante, você já ajuda milhares de pessoas aí pelo país, né? Você tem uma história assim de inspiração para mim, que saiu do Brasil, foi viver a vida em outro país, viveu o desafio da língua, né? Do idioma. Então a gente tem muita coisa legal aqui para esse bate-papo hoje. Com E certeza. vamos fazer aí, vamos acelerar Com então. Tem várias coisas certeza. aqui para você, porque hoje é dia de festa, eu não quero segurar você Não, demais. não, ó, fica tranquilo. Hoje a primeira mensagem do dia, minha esposa e minha filha, e aí? O que a gente vai fazer hoje à noite? Eu falei, não, não vamos fazer nada, até porque a gente está viajando, a gente vai pegar uma viagem aí essa próxima semana, segunda-feira, então eu vou comemorar na viagem. Então, pode ficar tranquilo, estou Tranquilo. com o tempo todo aqui. E já aproveitando e agradecendo aí o pessoal já falando, a Anne tá aí, ó, que bacana. Olha aí, Valdir, obrigado pelos parabéns aí todo mundo. Realmente hoje é meu aniversário. E estou bem feliz com essa data e bem animado aqui com essa live aqui. Mas antes da gente começar essa live, né, Alexandre, a gente precisa divulgar, porque assim, foi muita coragem, foi um ato de muita coragem a minha mudança para cá. Estou nos Estados Unidos, estou falando diretamente de Atlanta, então eu vou dar insights aqui bacana, tanto para a vida saudável quanto também para essas tomadas de decisões. Aí, talvez, se alguém tem interesse nos Estados Unidos, ou talvez a minha audiência esteja entrando aqui também, sejam bem-vindos. Tá? Então, muito bacana. Então, o que a gente vai fazer agora? Pega esse aviãozinho aqui e já compartilha com seus amigos, especialmente pessoas que têm interesse em estar se mudando para os Estados Unidos ou estar entendendo um pouquinho sobre essa questão e essa nova estratégia também que a gente está abordando aí junto com o Alexandre com esse projeto super especial. Maravilha. E para as pessoas que têm interesse também em escrever um livro ou conhece alguém que está nessa jornada, que de repente já tentou publicar, mas por alguma razão o projeto não andou, a gente sabe que às vezes enrosca a escrita, enrosca o processo na editora, né? É algo assim que nem sempre sai como a gente planeja. Marinho, para você ter noção, cara, eu estava olhando um dos livros que eu publiquei aqui, eu fiz uma conta desde o dia em que eu mandei ele para a editora até o dia que eu fiz o lançamento. Deu quase 3 anos, cara. Você acredita? 3 anos para lançar um livro e hoje a gente consegue fazer em 3 meses, né? Então é surreal. É Incrível. surreal o que a gente consegue fazer, né? Em Com termos de certeza. experiência, em termos de realmente aproveitar o tempo, aproveitar a energia. E Maria, Claro. perguntar uma coisa. Quando você chegou nos Estados Unidos, qual que foi o seu primeiro choque com relação à comida? Né? Você já percebeu de cara que tinha alguma coisa diferente ou a ficha só caiu depois de um tempo? Cara, é assim, existe aquele deslumbre inicial, né? Não sei se alguém está aqui nos Estados Unidos, coloca eu aqui, ou alguém que tenha vontade de vir para os Estados Unidos também,
Mas quando a gente chega, a gente está naquela onda de, cara, que bacana, eu só vim aqui como turista e agora eu sou um residente, né? Oficialmente sou um residente. Então você tem aquele deslumbre inicial, que você fica impactado, porque no Brasil a gente faz conta de supermercado, no Brasil a gente faz conta de encher o tanque de gasolina, né? Quantas vezes eu colocava, sei lá, R$ 50, R$ 70, não enchia o tanque. Aqui não tem isso, a gente vai lá e enche o tanque, a gente vai lá e enche a geladeira. Então você tem esse alcance, né, e acesso tanto a o que você quer, quantidades que você quer, sabor que você quer e a diversidade. Você fica, cara, o que era para mim uma coisa muito especial no Brasil, hoje aqui é uma coisa que eu tenho acesso. Então você acaba que você tem aquele início, né, de deslumbre, mas depois você começa a sentir no corpo, você começa a sentir na energia, até porque assim, ó, as coisas que tem aqui em termos de alimento, né, existe toda uma indústria por trás, né, dessa chamada Big Food, né? É uma grande indústria, que é a indústria de alimentos aqui dos Estados Unidos. Então você começa a perceber que as calorias são mais vazias, as porções são mais altas, são maiores, a diversidade é mais aumentada. Você vai experimentar um sorvete de sabor tal, você já quer outro sabor, aí lança um de pistache, aí daqui a pouco, aí você fica, sabe, naquela neuro, naquela coisa. E se você não tiver aquela consciência sobre escolhas alimentares e uma boa educação alimentar em casa, você acaba que você cai nessa. Entendeu? Você entra nessa perspectiva de, cara, eu vou comer para encher barriga, eu vou comer pelo sabor, eu vou comer pela cor, eu vou comer pela embalagem, né? Então, assim, daquela coisa de maravilha, você começa a sentir no corpo. Tem uma pipoca aqui, que eu sempre esqueço o nome dela, não sei se é Ticabum o nome dela. É uma pipoca, Alexandre, que quando eu falo, as pessoas criam curiosidade, e é ruim quando eu falo, porque elas querem lá provar, que é uma pipoca maravilhosa, meu. Ela é muito gostosa, porque ela une o sal e o doce. Aqui nos Estados Unidos tem isso, viu? A ciência, os caras estudam a ciência das conexões entre sabores diferentes para te dar uma maior palatabilidade no alimento. E essa pipoca, eu comprava um sacão, o saco, é uma coisa absurda. O saco ali, depois uma vez eu fui ver, acho que tem 2.500 calorias só na Meu Deus, pipoca. é E aquela você, ao dia. Uma... então, ela é maravilhosa. Você degusta ali, você se amarra e fica naquilo ali. Então, o primeiro choque é esse: tamanho e o tamanho sabor. Parece que existe uma ciência. Eu lembro bem assim, quando eu estava aqui, eu falava, gente, tem muita coisa de caramelo com sal. Eu achava estranho isso, cara. Caramelo e sal. É um negócio estranho. Igual quando eu ia nos restaurantes, era camarão com filé mignon. Camarão com filé mignon, as misturas assim meio diferentes. Isso gera uma sensação de palatabilidade, mas o corpo reage. Eu senti os primeiros dias. Eu tenho uma história real nisso, até porque eu vivi isso. Quando a gente veio, eu paguei antecipadamente 30 dias de Airbnb. E esses 30 dias eu não consegui ficar 14 dias, 14 dias. Por quê? Porque lá não tinha cozinha, era só uma kitnet com uma pia desse tamanho e não tinha como cozinhar. Então a gente ficou essas 2 semanas só comendo fora. Cara, o efeito era muito ruim, até que minha esposa pegou o carro e foi lá no Walmart e comprou uma chapa de fazer grelhado. Eu lembro como se fosse hoje. Aí compramos os frangos. Foi a primeira vez em 14 dias que a gente comeu uma comida mais normal, assim, sabe? Não cheio de emulsificante, de conservante, de gomas, de sabores e de molhos e tal, e condimentos. Então, esse foi o primeiro choque que a gente teve e reagindo no nosso corpo. Rapaz, que loucura, né? E realmente essa questão do acesso aos alimentos que aqui no Brasil não são tão simples, né? Eu lembro de a gente conversar e você falar que aí se compra camarão a preço de frango, né? Então são umas coisas que são surreais para o brasileiro. E muita gente se muda e começa a engordar sem perceber, né? Vai entrar naquela dieta de trabalho maluca e o que você percebeu, né? Eu vejo que você faz muito conteúdo indo a supermercados, explorando os rótulos, né? O que chama mais atenção em termos de ingredientes que aparecem aí, que às vezes causam esse mal-estar, esse ganho de... Ah, isso aí, cara, tem toda uma história assim por trás, sabe? Existe toda uma coisa, uma indústria alimentando a outra. Não quero muito entrar nesse assunto, até porque ele é bem vasto, bem amplo,
E eu fiz uma participação num podcast aqui nos Estados Unidos e pegaram um corte meu ali e postaram, esse negócio viralizou, né? Eu falando sobre É. os Rockefellers ali que eles começaram a indústria farmacêutica, que é a indústria que foca no tratamento e não na cura da pessoa, e não realmente no ensanar o problema. Uhum. E a indústria alimentícia, a Big Food, ela vem justamente para isso. No período pós-guerra, eles fizeram coisas super baratas, super palatáveis e, ao mesmo tempo, acessíveis para a indústria estar colocando ali e que duram muito. Esse também é outro aspecto. Barato, gostoso e que dura muito nas shelves, né? nas Cheio prateleiras. de conservante. Então... Hã? É cheio de conservante, né? É, Então tem muito conservante e um dos aspectos aí principais, um dos ingredientes que você perguntou é o High Fructose Corn Syrup, né? Que é um xarope de milho com alta concentração de frutose. Inclusive, cara, isso aí, só esse ingrediente estava em a maioria, ele é muito barato e tem um altíssimo poder de dar um spike no seu açúcar no sangue, provocando assim, se você continuar usando e consumindo, que é o que estava em todos os alimentos, a maioria dos alimentos aqui tem isso. A Coca-Cola é um exemplo dessa, porque não tem no Brasil, ela é feita de cana-de-açúcar. Aqui nos Estados Unidos ela é feita de High Fructose Corn Syrup, que tem um potencial inflamatório aumentado. Então esse é um dos ingredientes que chama muita atenção, que é responsável, um dos maiores responsáveis sobre a questão da epidemia do diabetes aqui nos Estados Unidos. Nossa, é muito triste, né? E eu lembro em uma das nossas conversas, né, organizando o seu livro e tudo, você contou uma história de uma experiência sua indo ao supermercado buscar as coisas para os americanos. Logo que você chegou, né, um trabalho que você pegou, e aí você viu com os próprios olhos o que eles colocam no carrinho, o que eles levam para a geladeira, o que eles comem, né? Você pode contar um pouquinho como é que foi esse susto? Não, eu fiquei chocado. O que acontece? Quando a gente chegou aqui, a gente veio preparado para estruturar a nossa vida, né? Enfim, até gerar uma necessidade de trabalho mesmo, fazer essa transição. E nesse período eu fiquei meio em off do meu trabalho, né? Comecei a pegar alguns alunos de personal e tal, e conversando com um amigo americano, vizinho, ele falou, cara, por que você não vai fazer? Você está meio cru no teu inglês, você precisa melhorar teu inglês. Por que você não vai fazer atividades com americanos? Porque você só está trabalhando com brasileiros, você só está dando aula para brasileiros. E foi aí que ele me indicou duas coisas. Falou, cara, se você fizer Uber, você vai ter que falar inglês. E se você tem um outro aqui também muito bacana, que é um chamado... Eu esqueci o nome agora. Nordeste, não é? Não é o Nordeste, não. Nordeste é de entrega de comida. Nordeste é entrega de comida. Esse é de... Você vai no supermercado, escolhe as compras do que o cara pediu, coloca no carrinho, passa o cartão da empresa, Instacart. Instacart, o nome. E, cara, eu fiz aquilo ali por uns 6 meses. E eu sempre gostei de supermercado. Mesmo antes de vir para cá, eu que ia no Sam's Club, que ia no Walmart, que ia lá no Carrefour, fazer as compras da minha casa. E eu sempre gostei disso. E foi ali que eu falei, cara, olha o absurdo que esse pessoal tá pedindo. Tipo assim, 4, 5 engradados de 24 latinhas de Coca de Pepsi, por exemplo. Eles gostam muito de Pepsi. Comida congelada, muito comida congelada. Foi aí que eu conheci o Hungry Man. Você lembra que eu te falei do Hungry Man? É verdade, Hungry Man. Que bizarro que é. Que é uma alimentação assim, que é um prato feito, é um PF congelado com altíssima densidade calórica, pobre em nutrição e altamente inflamatório, né? E foi aí que eu conheci lá, né? Então, aí eu ia fazer as entregas, aí eu associava. Olha só que interessante, cara. Olha só que interessante. Isso eu quero colocar no livro, e que baseado no nível cultural da pessoa, existe pessoas que têm o maior... quanto maior o nível cultural, melhor seletividade aquela pessoa tem na escolha alimentar, no estilo de vida. Então eu lembro que eu ia no supermercado tal, aquele carrinho lotado de coisa ultraprocessada, não sei o quê. Aí se entregava, quando eu entrava lá, eu falava, tá aqui, tá, obrigado. Aí saía lá um menininho bem gordinho, né? Uma pessoa talvez numa condição mais simples e tal. E quando eu ia, por exemplo, no Whole Foods para fazer, quando eu ia no Costco para fazer para pessoas mais elitizadas, quando eu ia no Sprouts, que é um outro supermercado aqui bem saudável, cara, as famílias, cara, bem em forma, mulher, sabe,
saudável, os molequinhos jogando ali na frente de casa, era outra concepção. Então é mais uma coisa, quanto maior o seu nível de informação, o seu nível cultural, melhores escolhas saudáveis, que é outra coisa que eu percebi nesse processo. Mas assim, foi um choque isso aí, isso me fez aproximar cada vez mais do supermercado, aproximar mais de entender, porque eu sempre tive curiosidade da cultura americana, assisti os filmes da Sessão da Tarde no Brasil e falava, cara, como é que é o ônibus escolar, olha como é que é o lixo, olha como é que é as coisas. Então, isso me fez ter mais curiosidade sobre os Estados Unidos aqui. E aí, entre outras participações também, eu fiz isso não sei se foi 6 ou 8 meses, eu não lembro, mas enfim, vou colocar um ano. E teve uma que eu fui convidado, caiu no colo essa oportunidade de trabalho, de intérprete para brasileiros, e eu não sou proficiente no inglês, eu sou fluente, eu sei falar inglês, para brasileiros nos hospitais. Foi outro choque, meu amigo. Foi outro choque que eu tive. Cara, eu atendia, chegava lá, eu fazia a tradução, né? A interpretação, melhor dizendo, que a tradução enfim. E acontecia coisas, por exemplo, quando eu era criança, cara, péssimos hábitos alimentares. Uma vez eu fui, tinha um casal de brasileiros e o filho dele tinha uns 6 anos de idade, mais ou menos, 5, 6 anos. E a pediatra me dava os comandos, eu falava para a mãe fazer com o menino, e ela teve uma hora que ela pediu para ele abrir a boca. E quando aquele menino abriu a boca, ela colocou aquela paletinha assim. Ela olhou para mim assim e ela falou: nunca vi isso aqui. Olha isso aqui. Aí me chamou. Olha isso aqui. O menino estava com 100% dos dentes dele preto, de tanta balinha, de tanta porcaria, de tanta besteira que os pais davam, né? Então, assim, eu fiquei chocado nessas duas áreas, a parte de alimentação nos supermercados e a parte do healthcare, que eu fiz um trabalho aí de tradução, de interpretação por 2 anos, eu encontrei cada coisa. Isso foi muito enriquecedor para mim, sabe? Eu tenho vídeos, né? A gente até assina o RIPA, eu fiquei muito assim, mas não podia gravar muita coisa, não posso nem publicar as coisas que eu tenho, mas perguntando assim, esse paciente aqui, ele está com diabetes, quantos medicamentos ele está utilizando? A mulher falou assim, ó, 24 medicamentos ele está utilizando nesse exato momento. Né? Olha só o absurdo. Sim. Exatamente. Aí, tá, esse cara aqui, ele é paciente de câncer, eu tô aqui acompanhando a esposa e tal, não sei o quê. Posso ver a alimentação dele? Pode. Tá aqui. Cara, eu olhava a alimentação, coisas muito açúcar, muito processado, Dentro coisas, cara, dentro do hospital, meu. Dentro do hospital, você não tem noção. E tanto é que eu falava com as famílias e uma delas falou assim, Marinho, quando ele sai do hospital de tratamento e fica, tipo, depois de 5 dias na minha casa comendo a minha comida, ele fica bem, ele fica saudável, ele não fica inchado. Olha como é que ele tá agora. Apertou a perna do cara assim, mostrando o inchaço, a retenção. Então, cara, é uma medicina, é uma economia muito voltada para essa questão do consumo, e esse excesso de consumo tem suas consequências. A melhor coisa que a gente fazer é a gente cuidar da nossa consciência nas escolhas alimentares, e a gente percebe exatamente o que você está me dando suporte. Mais uma vez, eu estou eterna gratidão aí pelo seu suporte no meu lançamento do meu primeiro livro. Baseada nesses ultraprocessados, nessa indústria toda aqui. Eu estou bem animado, fazendo, escrevendo, e você me dando todo o passo a passo, cara. Não, a sua metodologia, Alexandre, não é porque está aqui na live, não, é fantástica. Eu estou me sentindo muito em paz. E eu falava assim, cara, se não fosse o Alexandre, como é que eu ia começar a escrever um livro? Né? Então, eu quero colocar... Eu fico muito feliz de ouvir um feedback assim, de um profissional. Mas tá natural, cara. Tá super natural, tá super, sabe? Legal. E você tem essas, da metodologia, tem as suas perguntas lá que você faz eu me encaminhar para o que entregar dentro do livro. Então isso faz muita diferença. Então é isso, essas 2 participações minhas que caíram no colo por acaso, inclusive a parte da tradução, da interpretação, a mulher me ligou. Ela falou, você fala inglês e português? E eu falei, ó, o inglês que eu tô falando, eu falo com você. Agora, o português eu sou muito melhor. Ela, não, vamos fazer um teste que eu preciso de você nos hospitais. É difícil achar um cara de 40 anos disponível para estar fazendo tradução em hospital tal e tal. Então, assim, eu era meio que raridade. Não tinha essas pessoas para fazer isso, entendeu? Mas eu aproveitei a oportunidade, aproveitei, inclusive... Até hoje eu aproveito muitas oportunidades para gerar conhecimento, para buscar um entendimento sobre o que eu vou passar na minha página, no meu Instagram. Que bacana, Marinha. Não, e é uma história, né? Eu acho muito interessante essa questão que a gente tem muita influência dos Estados Unidos aqui no Brasil. Nós assistimos aos filmes de lá, séries de TV e tudo, então muita gente tem essa curiosidade mesmo, como você falou.
né, de como é o ônibus, como é a escola, como é o ambiente de trabalho, como é a relação das pessoas no ambiente de trabalho, mas como é a alimentação não é uma pergunta que a gente costuma fazer, né? Eu acho fantástico esse seu insight, porque você enxergou uma coisa que tem total impacto na vida da pessoa que muda para os Estados Unidos, né? E muitas vezes acaba passando despercebida por um tempo. E sim, se você fosse dar uma dica de ouro sobre aquele ingrediente que se deve evitar, o que que você daria assim para a pessoa que acabou de chegar, talvez evitar essa armadilha e não cair em uma situação pior em termos de alimentação? Ótima pergunta. Então, mais importante que evitar um certo tipo de alimento em excesso é você certificar que está colocando para dentro pelo menos o mínimo do necessário. Por quê, Alexandre? O que está acontecendo aqui nos Estados Unidos agora? Tá? A maioria da população obesa, inchada, inflamada e, ao mesmo tempo, desnutrida. É um absurdo. Antigamente era o quê? Na minha época, né? Eu sou de 78. Na minha época era um menino magrinho, como eu era um menino desnutrido. O fortinho era um menino rico financeiramente, né? Hoje, não. Então, assim, a primeira coisa que você precisa saber e entender aqui, quem está nos Estados Unidos, ou quem vai vir para cá, ou quem vai passear, ou quem vem mudar para cá, é a questão de não deixar ter deficiências nutricionais, em especial vitaminas e minerais, tá? Porque a falta disso aí, o corpo tem a propensão a cair mais doente, ao invés de só prevenir os excessos. Porque também ficar fechando a boca e não colocando as coisas somente, lógico, não é bom colocar as coisas ruins, mas é importante você ter as bases. O que o nosso corpo precisa mesmo, né? De proteínas, gorduras saudáveis, carboidratos fibrosos, que tenham fibras da boa digestão, fibras pré-bióticas, probióticos. Ou seja, quando for comer e escolher, aqui tem proteína, né? Aqui tem a fibras, aqui tem densidade nutricional, porque o que tiver em excesso, o corpo vai meio que manejar ali. Mas esse excesso, sem a base, aí que a coisa piora. Hoje eu conversei com uma menina, todos os dias, Alexandre, eu atendo pessoas, né? Eu faço chamadas individualizadas para entender a história da pessoa. E cada vez eu fico mais comovido. Hoje uma pessoa me chamou, a gente marcou o horário com o meu time, fechamos essa data e conversamos. Durante 30 minutos, cara, a pessoa está aqui há 3 anos. Em 3 anos ela engordou cerca de 25 quilos. O filho, que na época tinha 12 anos, hoje tem 5 ou 6 anos, ela mencionou depois que está com problema de 5 dentes ou 6 dentes de cárie, né? Muito açúcar, excesso. E eu falei para ela, o reflexo da alimentação da sua casa está na sua alimentação. É muito fácil, acontece demais. Todos os dias eu recebo essa pergunta. Que é um polivitamínico bacana para o meu filho. Que tipo de alimento e iogurte é legal para o meu filho? E a pessoa que está perguntando, ela não está se cuidando. Então, o principal, se cuida, não deixa ter deficiência nutricional. Por isso que eu acordo todos os dias. Todos os dias eu acordo. E depois de tomar um chá, me hidratar, eu tomo eletrólitos, que são a base para não desidratar, né? Outra que eu atendi semana passada, falência renal de um rim, transplantado, e o segundo que é transplantado já está no finalmente. Não toma água, não come direito, trabalha fora o dia inteiro. Cara, o prognóstico de pessoas que vivem assim aqui, especialmente imigrantes, não tem a língua, não tem muita cultura, não tem às vezes... enfim, a gente é estrangeiro, nós somos imigrantes aqui, né? E a gente ainda vai entrar nesse mercado americano sendo imigrante, não sabendo conversar com o médico, não sabendo se... Sabe? Eu acho muito louco, a gente tem que ter muita responsabilidade para atuar assim, né? E eu estou muito confiante, baseado nisso, nessa dor que a nossa comunidade sente, eu estou muito confiante no livro, que, né, esse projeto meu que a gente vai lançar aí nos próximos meses, de alcançar essas vidas, alcançar essas pessoas e divulgar essa mensagem, né? A gente precisa fazer uma revolução, que não sei se é um assunto para essa live, está existindo uma revolução na alimentação aqui nos Estados Unidos com o MAHA, né? Que é o Make American Healthier Again, né? Então está criando um movimento enorme, novo, é uma oportunidade incrível da gente criar essa Passa os mudança. Estados Unidos mais saudáveis de novo, né?
Exato. É uma Porque tem o tendência MAGA, né? O MAGA que foi o slogan do do Trump, Trump. né? Mas isso fora a política, fora entrar nesse assunto, existe essa revolução que a gente precisa criar para um estilo de vida mais saudável aqui na América. E você é uma voz ativa, forte aí, né, nessa puxando as pessoas de volta para essa realidade da alimentação saudável. E não só da alimentação, você também tem uma preocupação muito grande com as atividades físicas, né, Maria? Porque também trabalhar, às vezes a pessoa tem um serviço pesado, trabalha em construção e tudo, mas isso não significa que ela está fazendo exercício físico, né? Eu lembro que um dia você comentou comigo essa diferença entre o exercício, aquilo que você faz no trabalho e o exercício que você faz com o Uma intuito de atividade, com uma atividade física é diferente de um exercício físico programado, né? Mas acontece demais. Hoje essa pessoa que eu atendi, ela falou assim, eu já não consigo mais passar o vacuum, porque ela trabalha com limpeza. Eu não consigo mais passar o vacuum, porque o vacuum é só na mão direita e eu fico toda travada do lado direito e aqui, ou seja, tá se exercitando, tá, mas tá fazendo algo que vai gerar uma boa funcionalidade, uma mobilidade, sabe, um equilíbrio dos músculos, não vai, entendeu? complicado, né? E Marinho, você vai comer de forma saudável nos Estados Unidos sem gastar muito? Porque eu vejo as pessoas falando às vezes que os alimentos que têm essa característica de ser mais natural, orgânico, costumam ser mais caros, né? O pessoal às vezes brinca que fruta é barato aqui, mas é caro nos Estados Unidos. Isso faz sentido? Isso é verdade? Como é que é a realidade de quem está aí mesmo? É diferente o Brasil e os Estados Unidos. Por exemplo, quando eu saí do Brasil aí, final de 2018, meados de 2018, minha última aparição no Sam's Club, eu vi uma caixinha de blueberry por 48, no estilo, né? R$ 48. Eu achei um absurdo. Não sei quanto é que tá hoje. Se brincar, hoje deve estar mais. Né? E aqui você paga R$ 2,99 numa não orgânica e você paga R$ 3,99 ou R$ 4,99 numa caixinha igual orgânica. Então, a diferença é um pouco alta. Agora, você tem que saber também. Primeira coisa para gastar menos nos Estados Unidos. Primeira coisa, envolver-se com a sua alimentação. Tá? Parar de comer fora. Tem estudos aí voltados para o Starbucks, por exemplo. A cultura americana é você segurar um café e sair na rua. Então, você gasta ali $4, $5, $6 e já está perdendo dinheiro ali nessa questão. Então, se você envolver com a sua comida na tua casa, você vai economizar bastante. Você pode escolher priorizar algumas coisas orgânicas, tá? Como, por exemplo, aqui eu priorizo na minha casa a frango como orgânico, a carne como grass-fed, que é aquela gado de pasto. Já, por exemplo, cenoura. Você não tem necessidade da cenoura ser orgânica, porque ela, né, enfim, é uma raiz, está lá no fundo, o solo. Então, tem coisas que não precisa. Comprar laranja orgânica, não tem necessidade. A casca é bem grossa, ela, entendeu? Então, assim, você tem que ter as manhas do que comprar e do que saber que são os mais contaminados. Um dos mais contaminados aqui está morango, tomate e kale, que é um vegetal, né? É um tipo como é que é? De alface, ou enfim, não sei como é que é a tradução do kale. Aqui no Brasil não tem kale, que é tipo um repolho, alguma coisa assim. Uhum. Então você tem que saber, né? Esses três são os mais contaminados pela produção de agrotóxico que eles colocam na produção desses alimentos. Então, esse aí você tem que ficar em alerta, entendeu? Alguns outros você não precisa. Então, você pode comer barato, você pode se envolver com a sua alimentação e escolher os orgânicos ideais que você realmente precisa no teu dia a dia. Entendi. Não, faz todo sentido, Marinho. E, assim, uma pergunta meio filosófica agora, mas eu vou te convidar a fazer uma viagem no tempo e voltar lá atrás. Você encontrou, lembra? Rolou essa trend aqui no Instagram uns dias atrás, né? Eu encontrei o Alexandre de 10 anos atrás. Se você encontrasse o Marinho lá de 2018, que acabou de chegar nos Estados Unidos e, assim, tava ali naquele Airbnb, que dica você daria para ele, cara? O que você falaria para esse Marinho sobre, assim, usando o que você aprendeu já? Como é que seria essa conversa? Cara, na prática, assim, na realidade, para mim, eu iria falar para entrar e estudar com mais veemência em relação ao mercado, à minha área,
e realmente desenvolver bem no inglês. Isso era uma coisa que eu gostaria de falar. Mas eu falaria também assim, cara, você vai viver cada experiência maluca, meia doida assim, mas que você vai gostar no final das contas. E eu nunca imaginaria, e talvez eu não acreditaria se esse Marinho hoje aqui falasse o que eu estaria vivendo aqui hoje, ó. Daqui a 4, 5 anos você vai estar vivendo isso. E eu sou muito grato, eu sou muito feliz, assim, é uma coisa que eu sempre desejei na minha vida, mudar para os Estados Unidos, mudar de uma maneira correta e também fazer todo, lógico, a gente tem desafios todos os dias, né, Alexandre? A gente pensa que está aqui, né, as pessoas pensam que dólar cai para todo quanto é lado, você pode, me manda um iPhone quando você vier no Brasil, e não é bem assim, mas a realidade é essa, eu me envolveria mais com a cultura, eu aprenderia melhor o inglês, me envolveria mais, fazia uma imersão real dentro do inglês, que é, eu estou todos os dias aqui na telinha, no português, fazendo conteúdo em português. Inclusive, eu tive uma reunião com um consultor, um novo consultor da minha empresa, que vai me ajudar aí, e ele, Marinho, cara, chegou a hora da gente partir para o inglês, e vamos para cima, porque você tem todo um potencial, você tem todo o mercado, e eu já estou corajoso, né? Estava agora no movimento do Marra, aqui agora em Los Angeles, teve um evento lá muito bom, encontrei galera toda dessa revolução toda aí. Estou recebendo e-mails e trocando e-mails, eu até fico até assim, meio negando algumas bancas que eles querem me chamar para participar de algum debate, alguma coisa. Mas, enfim, é isso aí, cara. Eu falaria para ele assim, cara, segura, aperta o cinto, que o piloto sumiu, que você vai precisar, que você precisa tomar as rédeas da sua vida e agora você vai ver muita coisa doida. Que Mas, legal, enfim, é isso. muito, muito bom. E seu livro vai sair em inglês, né? Isso vai te abrir mais portas ainda do Vai. que já Vai, eu te agradeço por isso. E a primeira coisa que o consultor perguntou ontem foi isso. Vamos lá, qual vai ser a primeira língua que você vai lançar o teu livro? E eu falei que é o português, logicamente, mas ele, não, vamos não sei o quê, mudar a estratégia. Eu falei, não, calma aí que já tem o Alexandre já me pushing myself, né, ali para eu já me estou empurrar. acertando, né? Ainda vem mais É, um querendo colocar no. Então, né, mas super certo, vai dar super certo, Marinho. E falando do seu livro, né, já que a gente está falando dele, o que que te motivou a escrever e qual que é a principal mensagem que você quer passar adiante com esse livro que você está construindo agora? cara, o que me levou é a minha própria mensagem, né? Eu não imaginei que eu ia ter esse posicionamento que eu tenho, eu sempre quis isso, eu sempre gostei do que eu faço, eu amo o que eu faço, eu atendo pessoas, eu tô junto, eu tô com o meu time aqui trabalhando no acompanhamento dos alunos, então assim, eu sou muito grato, assim, por estar trabalhando aqui nos Estados Unidos com o que eu amo, e que é o meu propósito e é o meu chamado, eu já entendo isso, né? E a segunda pergunta é: É o que a motivou? mensagem que você quer levar adiante, né? A mensagem, verdade. A mensagem é da autoconsciência na hora de você fazer as suas escolhas e hábitos de estilo de vida. A autoconsciência. Vai tomar uma cerveja, você vai comer aquela ali, você vai se tomar aquele pote de sorvete, tudo bem, mas você tem que ter consciência do que você está fazendo, porque aqui, cara, cada um tem que cuidar da sua vida. Se você não cuidar da tua vida, ninguém vai cuidar. Hoje eu perguntei para a menina assim, falei, ó, você quer ver teu filho formar na high school? Você quer ver seu filho casar? Você quer ver seu filho se formar? Né? E ela comentou, Maninho, ele quer jogar beisebol comigo, ele tem 5, 6 anos, eu quero ajudar, mas eu não consigo, eu tô pesada, eu tô inflamada, eu falei, cara, e você tá nova, imagina quando chegar nos 40, imagina quando você chegar nos 50, entendeu? Então, bora mudar isso aí. Então, essa consciência que eu quero passar, porque o pior peso não é o peso da disciplina, Alexandre. Não é o peso de você ir para academia, pagar o preço, tomar chazinho, ir para academia, ir acordar cedo e fazer sua alimentação saudável. Não é isso. O pior peso é o peso na hora que você tiver, você não, na hora que a pessoa tiver com uma doença crônica estabelecida e precisando de tratamento, e esse peso chama-se arrependimento de não ter feito o que deveria ter sido feito. Então, só quero alertar essas pessoas e cada um vai, né, tomar as suas escolhas, as suas decisões. Cara, aí é triste porque muitas vezes a gente não tem uma segunda chance, né? Eu tive problema aqui na família, meu pai teve problema no coração, precisou operar, e ele foi um sortudo de ter uma segunda chance, mas várias pessoas que passaram por isso não tiveram essa segunda chance, e a gente não sabe, né? E tem algumas coisas, como as orientações que você passa, que podem, né, que estão no nosso alcance de tomar essa decisão, de tomar as rédeas da nossa vida. Porque quando a gente, né, eu lembro de uma frase
engraçada até, assim, quando a gente olha. Eu não me lembro exatamente quem disse, mas o cara, eu acho que era um coach, alguém de desenvolvimento pessoal que falava: se eu perder para um chocolate, eu vou ganhar de quem? Né? É uma questão assim de determinação mesmo, de É uma mudança de estar em mindset, controle. né? É uma mudança de mentalidade. É uma coisa mais psicológica do que no âmbito da alimentação mesmo, né? Porque você tem que tomar decisões todo dia. A vida te coloca em situações em que, às vezes, o mais fácil não é o melhor. E é uma luta por Verdade. dia, né? Tem- E a gente Ai, e aquele negócio, né? O confortável de hoje vai ser o desconforto do futuro e o desconfortável da disciplina de hoje vai ser um conforto no futuro. Estou jogando pickleball. Não sei se aí no Brasil ainda não tem, mas assim é uma febre, cara. Já ouviu falar no não, pickleball? nunca vi. Que é a mistura do tênis com o squash juntamente com aquele frescobol de praia, sabe? É uma raquetezinha assim. Cara, é um esporte que tá febre aqui, tá febre, todo mundo tá jogando. E ele é tão popular e que joga, por exemplo, eu jogo com a minha filha e joga lá um menino de 20, joga de 30 e joga no meu time, são duplas, né? Uma senhora de 70 anos. Eu jogo com uma senhora de 70 anos, a Valerie. E, e eu vejo assim, cara, olha só, uma mulher de 70 anos jogando pickleball com uma adolescente de 18 anos, que é minha filha. Então, é muito incrível, assim, essa questão de decisão, mudança de mente. Ela conseguiu, né? E que todos nós consigamos também chegar É, ao esse pique aí, jogando pickleball, chama? pickleball, é tipo de picles, né? Pickleball. É bem legal, bem bacana. Ah, No início, eu que já joguei tênis, isso aí é imitação de tênis, não vai dar bom não, cara, mas até eu tô viciado. Eu não quero ir, porque quando eu vou, eu fico lá 2 horas e meia, 3 horas, eu preciso trabalhar. Mas é isso. sério, viciante, né? E vai chegar no Mesmo. Brasil, viu? Ah, Vai chegar no Brasil. mas aqui a gente teve a febre do beach tênis aqui, né? Abriram várias arenas, um monte de lugar para jogar, pessoal comprando raquete e tudo. Eu não entrei nessa moda aí, não. Eu sou do ciclismo, cara. Eu gosto de andar de bicicleta e do ciclismo de longas distâncias, assim, de pedal de 100 quilômetros, né? Eu gosto de fazer o caminho da fé, que eu acho que eu nunca te contei isso, cara, mas é uma peregrinação, né? É um pedal que a gente sai daqui de Águas da Prata e pedala 324 quilômetros até o Nossa, município de Aparecida, né? Faz nossas orações, agradece e e volta. vai rezar o dia inteiro pedindo a ajuda de Deus para conseguir chegar, porque é muito morro, é uma experiência realmente de você realmente ficar sozinho conversando com Deus, porque o celular não funciona, a estrada é deserta, só tem outras pessoas na jornada também. E é o tipo de experiência que é transformador. Já fui 5 vezes, cara. Olha que loucura. Fui a primeira mais com curiosidade, mais vontade de conhecer, mas acabo voltando sempre, porque é muito bom. É Que uma jornada legal, de transformação. que legal. Forte e tudo mais, né? Mas isso ter um evento marcado, algo para fazer, né? Por exemplo, quando eu marco a data de saída aqui, é um motivo de me colocar em movimento antes, sabe? Então, este ano eu ainda não marquei a data. Eu já tô meio relaxado nos treinos aqui, né? Então, eu acho que essa questão também é importante, né? E isso, olha só, Estela falando, o lado espiritual é fundamental, né? O Marinho também, um cara aí, né, que Com certeza. A gente tem que trabalha estar ligado, né, Deus cara? todo dia, a gente não, né, não é ninguém sem ele aqui, cara. A gente é criação mesmo, estamos Com trabalhando certeza. todo dia. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Alexandre. Quando você está aí dando suporte para os seus escritores e futuros escritores, autores, enfim, qual é a sua maior realização quando sai esse projeto da ideia, coloca no papel e é publicado? Como é que você se sente? Como é que foi essa paixão? Porque é para outra vida, não é você lançando o seu livro, não é você escrevendo, porque você tem todo o conhecimento, você como um PhD, né? Você como um cara do nível diferenciado.
para você é uma coisa, mas e para outra pessoa? Como é que isso te dá uma recompensa e aciona aí os seus neurotransmissores de ocitocina, aquela sensação, cara, eu ajudei alguém. Como é que é isso? Marinho, é uma sensação assim absurdamente recompensadora. Hoje mesmo eu tive a alegria de ver o livro de uma das minhas mentoradas. Ela estava aqui agora, a Emi e a Isa, elas fizeram um livro comigo e hoje o livro delas apareceu na Amazon pela primeira vez. Cara, ela me mandou um áudio no escuro, ela estava dirigindo, sabe, parou o carro, chorando de alegria e eu quase chorei junto, porque é uma conquista, né? Eu percebo que o que eu estou fazendo aqui foi um chamado de Deus também, cara, porque eu não estava enxergando isso, eu estava trabalhando, né, até o ano passado, eu sou professor de formação, desses 20 anos de sala de aula, professor de português, professor de inglês, mas nos últimos 5 anos eu comecei a trabalhar com a escrita e a publicação de livros no mundo acadêmico. Então eu fiz mestrado, fiz doutorado, participo de grupos, 3 grupos de pesquisa, né, registrados no CNPq aqui, que é o órgão que toma conta, né, da ciência, da produção científica no Brasil. E dentro do meio acadêmico, cara, a gente produz coisas valiosíssimas que às vezes nós mesmos não conseguimos enxergar o valor que tem. E uma das competências que eu adquiri ali dentro foi essa de organizar e publicar livros, levar as ideias adiante. E foi uma amiga que olhou para isso e falou: Alexandre, tem um monte de gente lá fora que sonha em publicar um livro e não sabe nem por onde começar. Você acha que você conseguiria ensinar essas pessoas o caminho? Eu falei: eu sou professor, eu ensino, eu tenho 2 especialidades, aprender e ensinar. Então, se eu conseguir aprender, eu vou conseguir ensinar. E tá dando certo, cara. Eu fico muito, muito, muito. é, eu me Isso sinto, foi quando? sabe, de uma maneira assim, é uma recompensa que não tem preço, sabe? E o meu lado professor, Marinho, eu acho assim, eu me descobri professor com 16 anos de idade. Menino de tudo, já. Foi quando eu tive meu primeiro registro CLT como professor, cara. Olha que loucura. Eu imagino o que passou na cabeça do dono dessa escola que me contratou. Tava precisando mesmo de professor, né? Eu não sei se eu teria me contratado olhando uma criança, mas eu tinha tanta vontade, eu tinha tanta certeza que era isso que eu tinha que fazer, tanta confiança, e eu era o mais nerd do curso de inglês, então eu tinha competência técnica suficiente para isso também. Mas esse lado professor é aquele que está dentro de mim, que se alegra ao ver o aluno tirar nota boa, ao ver a realização do outro, sabe? Então, recebi essa mensagem hoje dela, chorando, parou o carro, assim, sabe? Ela não conseguiu chegar em casa para mandar mensagem, precisou parar o que estava fazendo quando viu a notificação. Isso me realiza demais. Isso me realiza E, muito. e, você, e você já parou para pensar que, por exemplo, no meu caso, eu estou bem feliz com esse projeto, estou bem animado, que esse projeto talvez não sairia se você não tivesse tido esse propósito estabelecido e esse contato com essa sua amiga de ter te dado esse insight. Porque através, não é lançar o meu livro, não é eu ficar feliz, não, na verdade não é isso, não é só Não é só isso. isso. É o alcance. Como é que poderia falar isso baseado no seu mercado aí? Como é que você poderia falar no alcance, Cara, sei lá, da informação, da. é tipo aquela teoria do efeito borboleta, sabe? Que uma borboleta bate asas aqui e aí as coisas vão acontecendo em função disso e tendo repercussões em outros lugares, né? Então, o fato de eu ter resolvido trabalhar e, e a gente já se conhecer, né? E você resolveu que agora era o momento de fazer o livro e o seu livro vai tocar a vida de outras pessoas, vai fazer com que outras pessoas joguem pickleball até os 70 anos. Sabe, cara, isso pra mim, sinceramente, pela lógica da Terra, a gente não explica. Não, eu acho que não tem. Tem a mão do divino aí, cara, porque não faz sentido. Não faz sentido. Não, e você, esse tempo todo, como professor, não tinha achado Não, essa oportunidade. Isso foi quando que essa sua amiga chegou para você e fez essa cara, foi no pergunta? final do ano passado, Marinho. Foi no Uau! final do
E, e eu vinha, né, trabalhando aí com outras coisas, estava dando aula de redação para o Enem, estava correndo atrás de outros objetivos que deu super certo também, né? Eu consegui ajudar várias crianças a entrar no curso de medicina aqui com meu livro de redação, que inclusive eu publiquei na Amazon pela mesma metodologia que a gente está usando no seu, né? Mas às vezes você está sentado em cima de uma competência que você não sabe o valor. Isso acontece muito com as pessoas com quem eu estou conversando agora, que querem escrever o seu próprio livro, né? Às vezes elas têm um conhecimento enorme, têm uma história de vida que é inspiradora e que, assim, pode até parecer pesado do jeito que eu vou falar aqui. Mas se essa história não se transformar em livro, ela vai para o caixão junto com essa pessoa. Então, isso que você está fazendo, Marinho, de certa forma, é eternizar o Marinho. É deixar o Marinho aí, né, para sua filha. Quando você partir, ela vai ter sempre você por perto. As pessoas cujas vidas você está tocando hoje vão sempre ter um pedacinho de você ali com elas para servir de apoio. E eu sinto isso, né? Eu também publico meus livros, tenho meu conteúdo aí, e eu acho que isso é uma espécie de uma obrigação moral nossa de devolver para a sociedade, devolver para o mundo aquilo que a gente recebeu de bom, não é? Não passou muita gente boa na sua vida que te ensinou tanta coisa sobre alimentação, sobre os ingredientes, sobre os ultraprocessados, sobre os exercícios, né? E seria muita maldade você levar tudo isso embora com você no dia da sua partida, não é? Então escreveu também, cara. É dar de volta. Ó, fantástico, fantástico ouvir isso de você e ver que realmente você está no seu ponto de convergência, né? A união da oportunidade com a preparação e mais o momento atual, que eu fico muito feliz, muito animado, e o que você falou aí agora para mim me consolida mais esse meu desejo de estar trabalhando melhor ainda dentro desse projeto, porque realmente você está mudando vidas, cara. E eu tô achando uma maneira muito leve, sabe? Porque qual é. Isso deve ser típico, né? Deixa eu fazer essa pergunta, porque eu sempre me coloco um pouquinho para baixo do que você me enxergou o meu potencial. É normal isso? Cara, Eu, cara, porque eu falei assim, não, Alexandre, calma aí. Sabe aquela coisa, vamos colocar assim, uma crença limitante, que é um clichê aí quase, né? Aquela coisa de você não acreditar que você vai ser uma voz, que você vai se posicionar. Acontece isso normalmente com seus mentorados? cara, acontece demais. E acontecia comigo, né? Eu estou passando por um processo de transformação agora com relação a isso, cara, porque eu fiz, né? Eu cheguei no último nível da universidade, eu fiz o doutorado, Uau! né? Não tem curso para mim, tem o pós-doutorado, mas ele é um estágio pós-doutoral, é um negócio mais rápido, não são São 4. quantos anos aí? São quantos anos de dedicação? Desde a primeira vez que eu pisei na pós-graduação na Unesp foi em 2013, como aluno especial. Nós estamos em 25, né? Então são 12, desde o mestrado até agora, o final do doutorado. Eu não emendei um no outro, eu coloquei um tempo aí no meio, que foi quando eu publiquei esses livros, foi quando eu tive a oportunidade de me consolidar como professor do ensino superior. Então já tem alguns anos que eu dou aula só em graduação e pós-graduação e consolidar essa experiência toda, né? Mas o Rodrigo até comentou que isso é a síndrome de impostor. E o mais louco disso tudo, Marinho, de verdade, cara, é que quanto mais competente você é, mais a síndrome de impostor bate. Eu nunca senti tanta síndrome de impostor quanto na época que eu estava para defender o doutorado. Foi a época da minha vida que eu estava mais competente em todo o conhecimento que eu construí. Eu estava consolidando tudo isso, fechando para pegar o último nível da vida acadêmica, né? O PhD, que chama nos Estados Unidos. E, cara, eu me senti assim, um vira-lata. É um negócio absurdo. E muitas pessoas, à medida que ficam mais competentes, sentem isso. E o absurdo é o oposto disso. Hoje a gente vê, principalmente aqui na internet, né? Pessoas que às vezes nem sabem direito do que estão falando e de repente estão vendendo um curso, estão vendendo uma mentoria, siga o meu método. A gente viu há alguns anos atrás aquela febre do PLR,
que eram aqueles métodos traduzidos de qualquer jeito, assim. Então, quanto mais incompetente, parece que mais confiante a pessoa é. Cara, é uma loucura. É uma loucura. A gente não pode aceitar isso aí, né, cara? Eu não Mas, pode. ó, quando tem brilho nos olhos, dedicação, eu vejo que seu olho tá brilhando aí, cara. Como o meu também tá com esse novo projeto que você tem me ajudado. Eu acho que isso vai mudar vidas e a gente não consegue imaginar como que a gente pode alcançar tanta gente se a gente tomar um passo à frente. Só mais um pouquinho. Bora fazer isso aqui. Continua, vai lá, né? Eu acho que isso é muito importante. E eu acho um dos pontos base para a gente ter um sentido de vida, vamos colocar assim, real mesmo, para a pessoa se sentir preenchida, tanto emocionalmente, de qualquer área da vida, enfim, eu acho que se ela se entregar mais, se ela se doar mais, se ela compartilhar os avanços que ela teve com as pessoas, aí eu acho que assim a vida vale muito a pena quando você interfere positivamente na vida das pessoas. E eu não estou falando isso aqui, né, porque eu tenho um Instagram ativo aqui, bem nichado, bem específico, não, mas assim, qualquer um, cara, pode ser um abraço. Sabe uma coisa que eu estou curtindo demais? Eu estou fazendo um voluntariado no hospital. Toda sexta-feira eu vou para um hospital, eu coloco meu uniforme, eu pego o meu crachá, né? Meu crachá tá É José, tem a minha voluntário lá? foto. É Hã? voluntário no E eu sou hospital. voluntário no pré-operatório, eu estou há 4 semanas lá, eu estou me amarrando, ninguém me conhece. Eu passo lá, as pessoas veem eu pegando lá as macas, os oxigênio. Esse cara aqui vai para a sala de operação, vai fazer uma cirurgia do ombro. Esse aqui, cara, eu tô vivendo aquilo ali, servindo. As pessoas acham até um pouco esquisito. Por que você está fazendo isso de graça, Marinho? Geralmente as pessoas aqui fazem isso quando elas se aposentam. Eu falo, não, enquanto eu tô na minha ativa, eu tô dedicando, devolvendo para a comunidade. Eu escolhi um hospital onde a comunidade, eu amo aquela comunidade, a 30 minutos da minha casa. E eu amo as pessoas dali, porque elas te servem, elas são proativas. Eu quero morar naquela cidade, então a minha próxima meta é mudar para essa cidade, porque eu gosto de lá, é chamado Kenton aqui. E é muito bacana. Então, assim, eu vejo que quando você contribui, mesmo você sendo uma pessoa que não está pública ainda, você não está com altos alcances, você fazer a diferença na vida de uma pessoa, eu acho que isso é bacana. E não custa, né, cara? Não custa fazer uma coisa a mais, não custa ajudar um pouco a mais e compartilhar o que você tem de propósito. Realmente faz a diferença, a gente se sente bem, a gente faz o outro bem. E assim, eu tô trabalhando aqui na internet agora, né? Você vê, a minha conta no Instagram é nova, eu nem tinha Instagram até pouco tempo atrás. E assim, eu não tô aqui para aparecer, sabe? Porque quando eu ajudo alguém a publicar um livro como eu tô ajudando você, né, Marinha? A gente está aqui conversando e tudo, estamos trocando ideia aqui. É gostoso, mas a minha alegria é ver esse livro transformar a sua vida, transformar a vida das outras pessoas, porque eu sei que acontece isso, né? Eu tenho livros aqui, essa semana passada, na verdade, eu fiz um sorteio de alguns dos livros meus na sala de aula com os meus alunos da ciência da computação. Fiz uma tarde de autógrafo com eles, cara, e é uma alegria imensa poder usar um livro que eu ajudei a escrever, porque é uma coleção de comunicação científica. Então tem outros professores também que ajudaram, cada um fez um capítulo, é uma coleção colaborativa que eu participei. Tem 3 capítulos dentro da coleção, escrevi bastante coisa e ajudei a organizar. Mas assim, você poder, por exemplo, dar um pouquinho de você, como eu comentei, para o seu aluno levar para casa e ele está usando para escrever o TCC dele. A gente está usando o meu livro como referência, cara. Olha que surreal, né? E aí no livro tem o link para videoaula que eu gravei que está lá no meu YouTube. Eu tenho uma conta lá de professor de educação científica, cara. E é muito bacana, né? Porque e isso volta naquela questão da síndrome de impostor, né? E porque, assim, um tempo atrás eu não teria confiança para fazer isso, né? Mas estou lutando contra isso. Isso pega muita gente, pega muitos autores, muitas pessoas extremamente competentes que ficam se questionando: será que eu sou bom o suficiente? O meu tema, todo mundo já falou. O que tem para eu falar sobre isso? Mas, assim, só você pode falar sobre o seu tema do jeito que você fala, tá? E isso é uma coisa que eu até brinco com aquela frase que as mães aqui no Brasil falam: você não é todo mundo. Você não é todo mundo mesmo. Você é você.
que faz as coisas do seu jeito, fala do seu jeito, e a gente precisa criar coragem, precisa assumir o nosso papel de protagonista da nossa vida, como você mesmo fala, na parte da alimentação, na parte dos exercícios, nas decisões, e assumir o papel de protagonista também para passar adiante nossa história, nosso conhecimento, porque senão realmente vai embora com a gente, sabe? É um negócio muito, muito sério. Teve alguém que comentou aqui, eu não sei quem foi agora, porque os comentários vão passando muito rápido, mas teve uma pessoa que falou que quando alguém morre, vai uma biblioteca embora junto. E é verdade, vai mesmo, né? Não tem jeito. Não, com certeza, com certeza. E só quem passou por cada experiência para falar com mais veracidade, né, para outra pessoa. Né? Tem uma frase máxima que eu acho super bacana, que todos esses desafios que você está vivendo, que todas essas dificuldades que você está transpondo, sirva no futuro, na hora que você der o seu depoimento, de um manual de sobrevivência para uma pessoa passar pelo que você passou de uma maneira mais facilitada. Então, eu acho muito bacana isso aí, você compartilhar. Eu acho que é isso que faz a gente, né? Você não vê uma pessoa, vamos colocar, não sei, em termos gerais, né? A pessoa que se sente feliz é aquela pessoa que está avançando. E avançar tem a ver com que ajudar o próximo também, né? Então, Alexandre, ó, te dando um feedback de verdade aqui, como amigo, como parceiro desse novo projeto que você tem me ajudado. Eu estou muito feliz, estou muito em paz com isso, porque eu sempre quis, eu tive esse desejo desde que eu pisei aqui. Será que eu vou... Mas não está no momento, mas não está no momento. E você deu essa coragem, me incentivou um pouco mais com o seu método tão bacana, tão simples, sem tirar a genuidade minha do que eu tenho que escrever, do que eu tenho que falar. Então, parabéns, eu tenho certeza que esse projeto seu aí vai mudar muitas vidas de muitas pessoas, mas especialmente vai alcançar, vai ter uma capilaridade inacreditável, porque você vê seu livro, o seu livro é o meu livro, que você ajudou a construir, vai chegar no Canadá, vai chegar na Inglaterra, vai chegar em vários locais, e por que não a gente atingir outras línguas também, que é o que você já pensa nisso aí. Não, perfeito. E professor de inglês também, vamos usar o inglês, né? Já estou com o inglês pronto aqui, foi minha primeira ferramenta de trabalho foi o inglês, então fica tranquilo que seu livro em inglês vai sair redondinho também. Legal, legal. Vai sair legal, cara. Ô Marinho, eu vou precisar encerrar, cara. A conversa está muito boa aqui. A gente poderia... Tá boa mesmo. Escreve aí, galera. Né, aquela coisa. Será? Olha Mas beleza, vamos lá. Eu também tenho uma outra meeting aqui daqui a pouquinho, daqui a uns 10 minutinhos, mas enfim. Muito obrigado aí pela participação de todo mundo. Se você é meu seguidor, minha audiência, siga o Alexandre, se você tem interesse em escrever o teu livro. Posso falar de boca cheia aqui, eu estou nesse processo e estou muito calmo, muito tranquilo e estou bem feliz, né? E é isso, essa live vai ficar salva? Como é que é? Para depois a gente compartilhar? Vai ficar salva, estou marcando você fica com o conteúdo também. Eu agradeço demais e se você é meu seguidor, siga o Marinho também. Ele é um cara fantástico, você vai aprender muito com ele, mesmo se você mora no Brasil, viu? O conteúdo dele é realmente riquíssimo. E eu vou fechar fazendo um convite, Marinho. Na segunda-feira, às 19h30, eu vou fazer uma aula ao vivo, gratuita, ensinando o caminho para a publicação, por esse lado leve, desse jeito simples que a gente está fazendo, sem os atritos editoriais, sem ter que esperar 3 anos, igual eu esperei, para poder publicar um livro. Nossa, na hora que o livro saiu, eu estava até com vontade de fazer uma nova edição já, porque tinha coisa ali que eu já queria mudar, para você ver o tamanho da loucura. E, cara, na segunda-feira, então, teremos esse encontro aí. Na minha bio aqui tem um link para você se inscrever. Entra lá para conhecer quem está aqui, né, vendo a nossa conversa sobre o livro e tudo mais. E pensa em escrever um próprio livro também, ou conhece alguém que quer escrever. Aproveita. Segunda-feira a gente vai se encontrar. Tá? A Estela já está inscrita, muito bem. Vai ser um prazer estar com você lá, Estela, e todo mundo que se inscreveu também. Tá bom? Eu agradeço mais uma vez de coração, Marinho, seu tempo, sua disponibilidade. Eu sei como sua vida é corrida aí, cara. Você abriu um espaço no dia do aniversário para falar comigo e o aniversário é seu, o presente foi meu. Obrigado, irmão. Tamo junto. Vamos Obrigado.
livro. Tá Bri- bom? Obrigado, pessoal. Valeu, ótima noite a todos aí. Obrigado, meu amigo. Obrigado por tudo, tá bom? Obrigado, boa noite, uma ótima noite a todos Valeu. por ficarem conosco aqui até o final. Tchau, tchau, Vai gente. lá, se inscrevam lá no nick da bio dele lá. Entra lá agora. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.